Boa tarde, queridos e amados ouvintes do nosso programa Viver Bem, esse programa de psicologia e espiritualidade da nossa amada Rádio Catedral, gente, FM 106.7. A todos vocês que nos escutam com os ouvidos e com o coração. O nosso boa tarde, o nosso agradecimento, meu Sônia Nascimento, e da convidada de hoje, que já já eu vou dar a palavra a ela. Eu quero dizer muito obrigada a cada um de vocês pela audiência, pelo carinho. Afinal, o nosso programa Viver Bem é para você, querido amigo da rádio, querido ouvinte, você que está no seu trabalho, você que está na sua família, você que está fazendo aquele almoço gostoso. O tema de hoje, gente, é a importância de se estabelecer limites para as crianças. Quem nunca teve que estar nesse lugar de formar, de educar? Então, professores, titios, padrinhos, mamães e papais, atentem hoje que eu estou com a doutora Ana Beatriz Leitão, ela que é especialista em atendimento clínico infanto-juvenil. Ela está aqui, convidada nossa de hoje, para abordar esse assunto que é de extrema importância, limites para as crianças. Ela é paroquiana da Basílica Imaculada da Conceição, aqui pertinho da rádio, que é em Botafogo, tem consultório em Copacabana, faz parte do time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Boa tarde, doutora Ana Beatriz. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, você ouvinte que nos acompanha com tanto carinho. Boa tarde, equipe da rádio, sempre presente. Essa rádio não para. Meu nome é Ana Beatriz Leitão, eu sou psicóloga clínica. Meu CRP, é sempre importante a gente dizer isso, que é o registro profissional. É 05, que é Rio de Janeiro, número 20819. Eu sou psicóloga clínica, eu tenho pós-graduação em psicoterapia infanto-juvenil pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e hoje eu fui convidada para estar aqui compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento e um pouco da minha clínica e da minha observação sobre o tema proposto. E esse tema, né, Ana, doutora Ana, é de extrema importância, afinal, todos nós fomos crianças um dia e todos nós, direta ou indiretamente, convivemos com crianças. E nos tempos de hoje, estabelecer limites para as crianças é de suma importância. Então vamos começar perguntando o que é limite, doutora? Limite é uma delimitação, é uma linha do que pode e não pode. Vou dar um exemplo concreto. Uma mesa. Uma mesa, ela tem um desenho. Ela tem um desenho redondo, um desenho quadrado, um desenho retangular, uma forma geométrica, e ela tem uma base, um pé, e a mesa a gente apoia objetos. Pode ser a mesa do jantar, pode ser a mesa do estudo, pode ser a mesa da escola, pode ser a mesinha de cabeceira, podem ser diversos tipos de mesa, mas é um local de apoio. Então ela tem um desenho e uma base, uma estrutura, e tem um tamanho. O limite é esse tamanho. Então vamos pensar na mesa. Se a sua mesa é redonda, ela pode ser muito grande. Podem caber 2 pessoas, se for pequena, podem caber 6, 8 pessoas, como de um grande restaurante, um buffet de casamento. Pode ser também bem pequenininha e só caber um abajur. Então, o limite é esse espaço dessa mesa. O que você colocar além desse espaço vai cair, não vai caber.
Se a mesa for quadrada, da mesma forma, pode caber uma pessoa, pode caber 4 pessoas, pode caber 8 pessoas. Cada mesa pode ter um tamanho, mas vai chegar um momento que aquilo vai estar cheio e não vai caber mais. Como vai caber mais? Se você for sobrepondo, se você for colocando coisas umas em cima das outras. E será que esse é o meio correto de se utilizar essa mesa, esse objeto? Por que esse exemplo concreto? Para poder compreender que as crianças precisam entender concretamente até onde elas podem ir. Então, se eu estou com meu filho, uma criança, caminhando na rua, ele tem que estar de mãos dadas comigo, porque a rua passa carro, passa bicicleta, passa ônibus, passam outras pessoas. As crianças não podem ficar soltas, pulando para lá e para cá. Não, pular e para cá é no parquinho, pular e para cá é no recreio da escola. Na rua é caminhar de mão dada. No carro é no cinto de segurança, é no banco de trás, é na cadeirinha, é protegido. Limite é proteção e limite é contenção. Até onde pode, até onde vai. E quem diz isso para a criança? O adulto responsável, o adulto, o pai, a mãe, o cuidador, a professora, a babá, a tia, a madrinha. Porque o limite vai em todo lugar, em todo lugar. Vai na escola, vai na turminha da primeira comunhão, vai na aulinha de natação, na aulinha de balé, na aulinha de judô, na aulinha de futebol. Todo lugar vai ter um limite. E aí tem uma hora que a criança vai ter que ficar quietinha para prestar atenção no que o professor, no que o tutor vai ensinar. Isso é limite. Muito boa a colocação da doutora. E ao falar que limite é proteção, eu não sou especialista no atendimento infantil, né? Mas a gente pensa e sabemos que todo adulto carrega a sua criança interior. E por falar em limite, muitas das vezes a gente se depara com adultos também sem limites. Sim. E ao lembrar da proteção e do limite que casam, né, que preciso, que limite é proteção, como a doutora Ana muito bem colocou, eu lembro que se faz necessário que a humanidade, o ser humano, conviva com regras. E limites é uma espécie de regra. Imaginem uma sociedade sem regras. Então, é desde a infância que se coloca de forma amorosa, claro, Sim. né? Forma amorosa, assertividade com amor, Sim. nessa formação de uma criança que em breve será um adulto dentro da nossa sociedade. E as crianças, doutora Ana Beatriz, devem ou não devem dormir no quarto dos papais? Vamos lá. Aquele bebezinho lindo, maravilhoso que nasce, é muito difícil a gente deixar ele sozinho. Hoje a gente tem vários recursos. A gente tem aquela babá eletrônica que faz aquele barulho. Qualquer respiração do bebê a gente toma um susto. A gente tem câmeras também. E eventualmente até aquele bebê recém-nascido pode sim ficar lá no bercinho, próximo dos pais, porque até será um pouco mais confortável para a mãe, que vai amamentando tantas e tantas vezes nesses primeiros meses. Mas o bebezinho vai crescendo, vai ter 1 aninho, vai ter 2 aninhos, vai ter 3 aninhos. E às vezes eu vejo assim no consultório, crianças com 12 anos, com 13 anos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ainda no quarto e na cama dos pais. Esse não é o lugar da criança. A criança, ela precisa ter o seu espaço. A doutora, a minha casa só tem um quarto, eu compreendo.
Então você faz a sua cama de casal, né? Ou o espaço ali que seria a cama do casal, e ao lado um colchão que for o espaço que será o espaço do seu filho. Eu já ouvi algumas vezes isso assim, em atendimentos sociais, instituições públicas, em lugares mais pobres mesmo, as pessoas que dão soluções para isso. Às vezes, por exemplo, coloca uma cortina e faz essa divisão. É importante a criança ter um lugar só seu. É importante a criança ter um lugar só seu. Um lugar seu para poder se acomodar com o seu sono, para poder se acomodar com o seu corpo, para poder se acomodar com aquele momento assim de o meu soninho vai chegar, eu vou conseguir me acalmar para dormir, eu vou conseguir me aquietar para dormir. E aí, Sônia, se me permite, assim, hoje também eu percebo o celular colocando a criança para dormir. O celular não põe ninguém para dormir, porque o celular ele não para. O celular não para. Então, assim, como a TV você pode até botar um timer e desligar, mas assim, essa criança não pode ficar quietinha lendo, essa criança não pode ir se acomodando e até se sentir um pouco desconfortável, até conseguir se sentir confortável. Crescer também é um processo de desconforto. Existe um desconforto no crescimento. Existe um reconhecer esse desconforto. A criança precisa ir se acomodando com esse desconforto. Isso faz parte do processo natural da vida. Ao longo da vida são inúmeras situações de desconforto. Com o nosso amor de pai, mãe, avô, avó, tio, tia, madrinho, ou a tia vizinha, enfim, nós queremos que a criança sempre se sinta confortável. O nosso amor quer proteger sempre a criança. Mas isso não é verdade. O mundo traz situações de conflito, situações desagradáveis. Então, poder esperar o sono chegar é uma maneira de conseguir aprender a suportar 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos de um pouquinho de desconforto até o seu sono chegar. Ótima colocação, doutora. E doutora Ana Beatriz, gente, coloca sobre o celular. Vamos aproveitar e fazer a seguinte pergunta. E o celular, doutora, é possível nos tempos atuais restringir o uso para as crianças? É possível. Possível. Pode falar um pouco mais sobre... Sim, é possível e muito difícil. Muito, talvez muito, necessária, muito né, difícil. doutora? É possível, é necessário e é difícil. As crianças têm que desligar o celular. Gente, desligar é desligar mesmo. Dá licença, meu filho, dá licença, minha filha. Agora não é mais hora de celular. Agora é a hora do café da manhã. Agora é a hora do almoço. Agora é a hora que nós estamos passeando em família. Nós vamos sair para fazer um passeio. Ah, mas eu preciso falar. Não, não precisa. Você pode aguardar. Agora nós estamos juntos. Eu, você, seu pai, sua irmã, o cachorrinho, sua avó, quem for, nós estamos juntos. Ah, mas ninguém está falando nada. Sim, tem 1 minuto de silêncio, 2 minutos de silêncio, até alguém contar alguma coisa, até alguém, enfim. O celular, ele tira a pessoa daquele lugar. Ele tira a pessoa daquela relação. Vamos dar um exemplo. Eu estou com meu filho de 8 anos e estou levando ele à escola. E aí estamos a caminho da escola. Eu estou no meu horário normal de saída para o trabalho e antes eu deixo meu filho à escola. Se eu também estou com o celular ligado, porque o meu chefe vai ligar, ou algum paciente do consultório vai ligar, ou alguma situação vai acontecer, e eu também paro o que eu estou fazendo para
falar no celular, eu, mãe, estou dizendo ao meu filho que o celular é mais importante do que aquele nosso percurso até a escola. Pode-se aguardar. Sabe, doutora Sônia, sabe, ouvinte, a gente pode aguardar. A pessoa do outro lado pode aguardar. O celular faz com que ninguém aguarde. Isso tem a ver com limite. Limite, proteção, poder aguardar, poder suportar um período. Então, quem está do outro lado, eu preciso ligar para saber se chegou bem. Aguarde. O caminho até a escola é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Tem 10 anos o celular com esse uso excessivo. E as crianças que nasceram no ano 2000, que não ficavam plugadas no celular, todas chegaram à escola, não foi? Então, é possível, é necessário. Esse celular tem que ter um horário para as crianças e também para os pais. Em algum momento, esse celular tem que sair para a relação familiar fluir até no silêncio, uma brincadeira boba, dar atividade para o outro. A gente precisa conseguir se comunicar sem o celular. Os filhos trocam mensagens dentro de casa, não é, doutora Sônia? Sim, é verdade. A gente troca mensagem dentro de casa. Isso assim, só falta dizer assim, mãe, me traz um copo d'água pelo celular. Você que está chegando agora pode e deve participar, contribuindo com perguntas, com dúvidas e até sugestões de temas. Como? Passar um e-mail rapidinho aqui para a gente no viverbem@radiocatedral.com.br. E se perder o nosso programa neste domingo, pode acessá-lo daqui a uns 2, 3 dias pelo canal do YouTube da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Gente, também preciso fazer um convite a todos vocês, que é nos seguir lá no nosso Instagram. O programa Viver Bem, que é de psicologia e espiritualidade, ele também tem um perfil no Instagram, que é o PGM Viver Bem. Hoje eu estou com a doutora Ana Beatriz Leitão, ela que é paroquiana da Basílica Imaculada da Conceição de Botafogo. Ela tem consultório em Copacabana, tem diversas especializações e é especialista em atendimento clínico infanto-juvenil. Com brilhantismo, ela está abordando o tema a importância de se estabelecer limites para as crianças. Perguntas chegando. A próxima, que eu acabei de receber, é a seguinte, doutora Ana. A doutora pode esclarecer, afinal, qual é a idade ideal para a criança ganhar ou manusear um celular? Essa pergunta vale ouro. A idade ideal. A idade ideal seria 10, 12 anos. Essa seria a idade ideal. Mas a pergunta é: o pai consegue esperar por esse tempo? Porque às vezes a criança com 8, 9 anos já está no balé, já está no inglês, já vai fazer um passeio da escolinha, da escola, e os pais acham que ter o celular dá mais segurança. É como se o celular dissesse assim, aqui eu consigo acompanhar meu filho. Vamos lá. Às vezes o celular não funciona. Às vezes o celular não pega. Mesmo com todos os Gs da vida. Isso é muito importante. A criança precisa aprender a se proteger, independente do celular. A criança precisa aprender, será que aqui está bom para mim? Será que eu estou me sentindo bem? Será que essa minha amiguinho ou amiguinha que está sentado do meu lado, eu gostaria?
Será que esse lugar na sala é um lugar que está bom para mim, que eu estou assistindo bem a aula? Será que se eu sentar um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, ou um pouco mais no meio, eu não vou me sentir mais confortável? As escolas estão sofrendo muito com o celular, porque o celular tem que ficar na mochila, o celular tem que ficar no armário, o celular tem que ficar em vários lugares. Mas às vezes o celular também vai para o recreio. E aí no recreio as crianças brincam entre si ou interagem no seu celular. O celular é um instrumento, uma ferramenta de comunicação. Mas o celular hoje leva a criança para um mundo, outro 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 mundo, sem fim. A lógica do algoritmo é essa. E a gente já tem muitos estudos sobre isso, muitos estudos. Estudos de pediatras, estudos de oftalmologistas, estudos de médicos, estudos de psicólogos, falando sobre o excesso do uso do celular. Por que uma criança de 8 anos precisa de um celular? Por quê? Ela vai pedir um Uber? Ela vai pedir um táxi? Percebam, a criança de 8 anos é responsabilidade do pai, da escola, ou do outro local onde ela estiver. Se estiver na casa de um amiguinho, é responsabilidade da mãe desse amiguinho. E não é o fato de ter o celular que ela vai ligar para sua mãe e dizer: mãe, eu quero ir embora. Não, se não tiver bom e quiser ir embora, vai falar com a mãe do amiguinho. Tia, tio, agora eu gostaria de ir embora, tá? Eu vou dar um exemplo. Sim, claro. Quando meu filho era nessa faixa, tinha uns 8 anos, 8, 9 anos, ele tinha um grande amigo da escola. E ele queria muito que esse amiguinho fosse dormir lá em casa. E um dia o amiguinho foi dormir lá em casa. A gente não tinha celular, ok? Meu filho vai fazer 30, a gente não tinha celular. Então, a mãe do menino me deu muitas recomendações. Ah, Ana Beatriz, eu não sei se ele vai conseguir dormir. Para ele é um pouco difícil, às vezes só na casa da tia e tal. Aí eu falei assim, vamos experimentar. Ah, mas eu não sei e tal, eu não sei se ele vai conseguir. Ok, começamos à noite, né? Brincaram, assistiram desenho, brincaram de carrinho, foi assim, foi direto da escola, estudavam de tarde, enfim, a festa lá aconteceu e tal. Chegou a hora de dormir, né? Acho que era uma sexta, enfim, chegou a hora de dormir. 9, 10 horas, vamos dormir. Aí, os dois no quarto, né, junto, amigos, a gente faz aquele acampamento, né, põe uma cama no chão para um ficar do lado do outro, né, enfim, a gente pode ter todas as camas, mas eles sempre querem alguma coisa diferente, né. Enfim, a gente faz aquele acampamento, uma cama do lado da outra, né, e começamos a organizar o dormir. 11 horas, 11h30, quase meia-noite, o meu filho veio me chamar. Mãe, oi amor, mãe, ele não está conseguindo dormir. Aí eu fui lá. Oi, o que está acontecendo? Ele falou, tia, eu não quero dormir aqui. Eu quero dormir na minha casa. Eu falei assim, tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu liguei pelo telefone para a mãe dele e disse, oi, ele não vai conseguir dormir aqui hoje. E a mãe disse, tudo bem. Aí eu falei assim, eu vou até aí e levo seu filho. Ok. Assim, fui, devolvi ele. Ele ficou feliz, se sentiu protegido. Ele quase dormiu lá em casa, entende? Foi assim, muito tempo ele se preparou para dormir, ele curtiu a noite toda, ele se divertiu muito, mas ele não conseguiu dormir. Ok. Quem resolveu a situação? Eu, que era o adulto. Primeiro as próprias crianças. Ele e o amiguinho, que era meu filho. Então, os amigos conversaram entre si e disseram, olha, isso aqui não está muito bom, eu não vou conseguir. E aí chamaram o adulto. Eu, a adulta responsável pelas 2 crianças, chamei a mãe da criança e devolvi o filho à mãe. E ficou tudo bem. E ele várias vezes foi lá para casa e, enfim, brincaram muito, assim, por toda a infância, por muito tempo. Mas dormir foi uma coisa que esse menino não conseguiu. Vários outros conseguiram. Minha pergunta é, se tivesse o celular,
Ele falaria com meu filho? Se tivesse o celular, eu conseguiria falar com a mãe dele? Ele ligaria direto para a mãe. E aí, cadê a responsabilidade do adulto? Eu penso, doutora Sônia e ouvintes, que quando a gente dá um celular para uma criança de 8, 10 anos, a gente dá a essa criança uma responsabilidade que não é dela. Porque quem é responsável por essa criança é o adulto que está próximo dela. As crianças têm que brincar e estudar. Essa, digamos, é a responsabilidade das crianças. Brincar e estudar. A responsabilidade dos pais é dar alimentação, é dar sono, é dar o estudo, é dar o espaço seguro da brincadeira. E o que não estiver bom, aquele adulto daquele lugar vai resolver com uma escola. Quantas e quantas situações os professores não passam no dia a dia? Se cada situação o aluno for pegar o celular, como é que o professor vai dar aula? Então, vamos parar para pensar. 8, 10 anos é a idade de celular? Para quê? Verdade, penso, a doutora Ana Beatriz está colocando algo de suma importância. Né? E para que uma criança vai pedir Uber? Eu gostei muito, né? Trouxe leveza, mas uma reflexão até maior para além desse dar ou não dar à criança. Por quê? A criança, ela muitas das vezes, eu diria quase, né, em sua maioria, ela é espelho dos pais. Então vejam, a minha atenção é a importância deste hábito dentro da família. Se pai e mãe tiram o celular da criança, mas eles mesmos, ao invés de conviver saudavelmente num jantar, numa brincadeira, como a doutora Ana coloca, numa convivência sadia, ler um livro de histórias para a criança, brincar com a criança, se esses pais continuam com a cabeça baixa, enfiado no celular, e arrancam o celular do filho, que exemplo esses pais estão dando? Então, papais, mamães, que fiquemos aí todos atentos a essa restrição, a esse limite, mas que possamos ter a consciência da nossa responsabilidade. Por quê? Nós, como psicólogas clínicas, atendemos cada vez mais uma doença que tem ficado muito comum nos tempos atuais, que é chamado nomofobia. E o que é a nomofobia que vem preenchendo os nossos consultórios? Eles mesmos, pacientes, eles não sabem nem que existe essa doença. É uma doença que já tem CID, que é a dependência ou vício, né? Do celular, do computador, ou seja, de uma relação digital. O que eu quero trazer à nossa consciência é que precisamos rehumanizar as nossas relações, e a começar de dentro de casa, Sim. que é na família. Sim, na Não é família. isso, O doutor? celular não é um membro da família, ok? Perfeito. Ele não é um primo, um irmão, a avó, o tio. É um objeto. Sim, perfeito. Tem uma pergunta que acabou de chegar e diz o seguinte: como as crianças, as próprias, né? Como as próprias crianças podem estabelecer limites com os seus amiguinhos? E um exemplo é essa disputa de brinquedos, muito comum nas escolas, Sim, né? sim, sim. Então, é uma excelente pergunta. Vamos lá. As crianças trocam brinquedos. Isso é muito comum. Eu tenho uma boneca, a doutora Sônia tem uma boneca. Uma canetinha, ela tem uma canetinha. Eu tenho 3 tons de rosa. Ela tem aquele lilás que eu não tenho. Eu falei assim, ai, você me empresta, por favor? Ela empresta. Empresta e eu fico. Às vezes eu até, ai, eu posso levar a sua para poder fazer o dever de casa com ela? Claro. E aí ela diz assim, ai, você me empresta aquela sua vez? Claro. E a gente troca. E depois destroca.
Isso faz parte. Isso faz parte. Toda mãe passa por isso. As crianças pequenas, toda hora a gente está olhando a mochila, né? Faz parte, para ver se o dever foi feito, para ver a agenda, a escola se comunica com aquela agenda. Enfim, agora nós temos grupo de WhatsApp de tudo, né? Que é até um pouco desnecessário em alguns sentidos. Mas temos também aquela agenda que é aquele canal, ou os portais da escola, enfim. A escola tem vários canais de comunicação. Mas a mãe, ou o pai, ou a babá, quem cuida daquela criança, vira e mexe, está arrumando aquela mochila, né? Para tirar um pouquinho de lixinho, né? Um restinho do lanche que está lá 3 dias, enfim, está arrumando. E às vezes se depara com algum objeto. Vem cá, esse bonequinho é seu? Vem cá, isso aqui é seu? Ah, não, fulano me emprestou. Ah, não, fulana me emprestou. Tudo bem, te emprestou? Emprestou. Tá, mas é dele, você vai devolver. Mãe, vou devolver. Enfim, você vai lá e devolve. Mas, e quando essa troca não é assim tão amigável, digamos? E quando você diz, não, eu quero isso. Tem 3 iguais, né? Todo mundo, toda mãe já passou por uma situação dessa e toda professora já passou por uma situação dessa. Ou no parquinho, ou na praia, ou na escola, você leva aquele mundo de brinquedos e o seu filho quer o exatamente igual ao que você tinha, mais aquele mais velhinho, mais sujinho, mais roxinho, enfim. E aí diz assim, eu quero esse, me dá, eu quero, eu quero. Quando é muito pequenininho, a gente vai dizendo, não amor, ele empresta um pouquinho, mas depois você devolve, que é do amiguinho. Mais velho, não é tão fácil assim. E nem sempre a outra criança quer emprestar. As crianças também podem decidir se elas querem ou não emprestar. As crianças também têm as escolhas, têm os amigos prediletos, tem aqueles que eles acham mais próximos. Então, às vezes a situação fica desconfortável. E aí? Vai pegar o celular e vai ligar para a mãe? Essa é a minha questão. Ou essa criança vai ter que lidar com aquele desconforto. Nós começamos o programa, eu falei a questão da mesa, do limite, da proteção, e no sentido assim de que a mesa tem um perímetro. E aquilo, se você botar além daquilo, cai. Então, às vezes, muitas vezes, aquele amiguinho não vai emprestar. Muitas vezes, aquele amiguinho não vai mais ser amiguinho. Ele não vai ceder. E a criança vai ter que lidar com essa frustração. A criança tem frustração. Então, o nosso amor de mãe, de pai, de avô, de avó, de tia, de vizinho, é muito difícil a gente lidar com a frustração da nossa criança. É doído para a gente. Então, o nosso amor quer proteger a criança daquele ambiente, daquele momento de frustração. E essa frustração pode acontecer numa festa, pode acontecer no clube, pode acontecer num evento. E aí? Vai ligar para o celular e a mãe vem buscar correndo? Às vezes a criança tem que poder aguardar o horário da festa. Será que na nossa vida adulta, quantas situações não passamos desconfortáveis que nós temos que aguardar até encerrar? Quantas e quantas situações? Nem sempre podemos levantar e ir embora. O mundo de adulto é assim. Então, o aprendizado da criança é uma criança, mas é uma preparação para o mundo adulto. Frustração, decepção faz parte da vida. É doído falar isso. Eu não falo assim com o coração leve, não. Se eu pudesse também, eu tinha protegido meus filhos de tudo que não foi bom. Mas não dá. A verdade é essa. Nenhum de nós consegue proteger de tudo 100%. A mesa, ela encerra. Ela tem um limite. E aí, o que vai além cai. O que vai além desaba. O que vai além não suporta.
a frustração faz parte do crescimento. É verdade, e complementando, as frustrações, as crises, as dificuldades, gente, convenhamos, nos torna pessoas mais fortes. Porque precisamos conviver com frustrações para poder potencializar quem somos, na verdade. Senão, se não tivermos limites, como teremos oportunidades de superar as crises, as dificuldades? E tudo na vida tem dificuldade, sim. Então pensemos nisso tudo que a doutora também muito bem coloca, para que nós todos, né, que convivemos com crianças, tenhamos essa consciência que os limites são necessários, as dificuldades são necessárias, e a criança, ela no seio da família, ela é preparada para lidar com o mundo, e o mundo não é maternal. Daqui a um pouco essa criancinha, ela cresce, ela se torna um adolescente, um jovem, um adulto, e vai conviver, e não vai ter alguém que vai protegê-lo. Não. Olha, faltam 2 minutinhos para o nosso próximo e último bloco, mas eu já quero iniciar com a pergunta que nos chegou, que é: qual é o prejuízo de não ter recebido limites na infância? Dificulta ou não a superação de frustrações futuras? Importantíssimo. Sim. Quer começar a responder? Ainda tem um minutinho aí. É muito grave não receber esse limite na infância. É muito, muito grave. A criança que não recebe limite, ela se acha indestrutível. Ela se acha acima. Ela acha que pode tudo. Ninguém pode tudo. Nenhum de nós pode tudo. Ninguém consegue tudo. Adultos não conseguem tudo. Idosos não conseguem tudo. Crianças não conseguem tudo. Ninguém consegue tudo. Ninguém, ninguém.